Me sinto muito feliz e alegre de estar aqui de novo. Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, porque é Deus que nos leva, é Deus que sopra o nosso nome. E quero agradecer também o pastor presidente dessa casa, muito obrigada. Quero agradecer também a sua esposa, que tive o prazer de conhecer da última vez que eu estive aqui. Quero agradecer também ao presbítero Gemerson e a sua família, que foi o primeiro a fazer o convite através do diácono José, que também é um grande amigo, junto com a sua esposa e a sua família. Amém? Deus colocou uma passagem no meu coração e eu pedi confirmação para Deus, Deus foi confirmando. É uma passagem muito conhecida, tenho certeza que vocês já ouviram falar muito desse livro e dessa passagem, mas eu quero trazer essa passagem de uma forma diferente, para a gente entender mais o emocional. E antes de começar a falar, eu quero me apresentar um pouco. Aqui tem outras pessoas que não estiveram da última vez. Eu me chamo Marcele Félix, me faço acompanhada do meu esposo, Leonardo Félix. Eu sou psicanalista e também serva do Senhor. Na verdade, eu sou serva do Senhor e psicanalista porque quem me deu essa profissão foi Deus. Num momento muito difícil da minha vida, Deus me levou a estudar e aprender mais sobre o emocional. E, para a honra e glória do Senhor, eu pude ajudar muitas pessoas ao longo da minha jornada de estudo. Eu tive o consultório no Recreio por 3 anos, no Recreio trabalhando, atendendo. E durante esse período, Deus ele me mostrou coisas muito profundas, que não só no estudo eu pude perceber, mas também no campo espiritual, como que acontecia o campo espiritual quando as pessoas estavam feridas emocionalmente. E eu quero compartilhar um pouco de tudo que eu aprendi com vocês hoje, amém? A passagem se encontra no livro de Jó, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 6 ao 12 e depois vamos passar para o capítulo 3, do versículo 10 ao 13, amém? Versículo 6. Ora, houve um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa, e sobre tudo que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentaram na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo que ele tem está em teu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. Agora capítulo 3, versículo 10 até o 13. Por que não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos? Porque eu não morri desde o útero? Porque não entreguei o espírito quando saí do ventre? Porque me amamentaram os joelhos, ou porque os peitos me amamentaram? Porque agora eu deveria estar deitado e quieto, deveria ter dormido, e então eu estaria em descanso. E você pode se sentar, dizendo amém. Deus colocou esse livro no meu coração e essa passagem que fala sobre Jó. E aqui nesse livro eu consegui entender muitas coisas e perceber que muitas coisas que estão escritas aqui a gente passa nos nossos dias atuais. O livro de Jó é muito interessante. Todo mundo, até quem não é crente, já ouviu falar um pouco da vida de Jó.
E hoje eu quero trazer para vocês algumas fases da vida de Jó, tá? Assim como as fases da estação do ano, Jó também passou por 4 fases. E nós vamos falar sobre essas 4 fases hoje. A primeira fase que Jó passou foi o outono. O início das perdas, quando tudo começa a desmoronar. Jó era um homem íntegro, como nós lemos. E no início do capítulo 1 ao capítulo 2, Jó, ele começa muito bem. Ele é o homem mais rico, ele tem muitas posses, ele tem família, ele tem filhos. Só que em determinado momento, o inimigo se apresenta a Deus e fala sobre Jó, e Deus permite que o inimigo toque em Jó. E quando o inimigo toca em Jó, primeiro Jó perde os seus bens, depois perde servos, depois ele perde quem ele ama, que são os filhos, e depois ele perde a saúde, e depois o apoio emocional. Isso tudo acontece entre o capítulo 1 e o capítulo 2. Ele perde o apoio emocional quando a mulher de Jó vira para ele e fala: amaldiçoa o seu Deus e morre. Nesse momento, Jó, ele quer ficar firme com Deus, ele não nega a Deus, como o inimigo falou, porém, ele fica aquebrantado. Ele passou por um luto, e um luto é muito difícil. Quando Jó, ele está nesses primeiros momentos, ele ainda tenta. Ele tenta ficar firme na presença do Senhor. E eu quero explicar algumas coisas aqui para vocês. Há um estudo que fala sobre as emoções. Um médico psiquiatra, ele mediu as emoções e ele mediu cada emoção como se fosse do 0 ao 1000, tá? E eu vou fazer com a mão para que vocês entendam aqui. As emoções são as seguintes. Abaixo, como se fosse na linha do meu pé, vem a vergonha e depois vai subindo, tá? Então vem a vergonha com a medida de 20 e depois vem a culpa, a apatia, a tristeza e vai subindo. Vem o medo, o desejo, a raiva e o orgulho. E a coragem com 200. É como se começasse do meu pé, subisse até a minha cabeça e fosse até o 200 até aqui. Amém? Quem está entendendo diz amém. E depois disso vai subindo. E quando sobe vai para aceitação, razão, amor, alegria e paz. É como se a paz, o amor e a alegria estivesse aqui em cima. Amém? O que acontece? Quando Jó, ele passa por tudo isso e ele perde ele tem essas perdas, ele começa com uma tristeza profunda. E então, como ele estava lá em cima, vibrando no amor, na paz, ele acaba descendo e ele cai muito rápido. E o que acontece? Isso acontece na nossa vida também. Quando a gente recebe uma mensagem ou quando alguém chega pra gente e nos conta que aconteceu uma tragédia, o que acontece? A gente rapidamente fica triste, certo? E aí a nossa emoção, a gente pode estar aqui em cima, mas a nossa emoção ela cai. E quando a nossa emoção cai, nós ficamos vulneráveis. Por que eu estou explicando isso? Vai fazer sentido. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas elas se aprisionam à culpa, à raiva, a medo. Isso no dia normal. E o que acontece? A emoção dela vai lá para baixo. E aí ela fica tão vulnerável que o inimigo começa a semear coisas na mente dela. E o que acontece? É nesse momento que vem os pensamentos autodestrutivos, que são pensamentos que a pessoa acha que ela não serve para nada, que o inimigo começa a colocar pensamentos de que não sabe o que ela está fazendo, para que vai para a igreja, para que você está orando. São nesses momentos que o inimigo começa a atacar. Por quê? Porque a gente entrou numa emoção muito baixa, ok? E quando vibramos ali no amor, na paz, na alegria, a gente está mais adepto à conexão com Deus. E aí a nossa conexão com Deus nos ajuda a não ficar com raiva e nem com tristeza. Deus nos ajuda. Amém?
essa parte do outono, Jó, ele fica com choque, medo, tristeza e confusão. Ele está aproximadamente 75 a 100. Jó vive o luto e tenta manter a fé, mas é difícil. Depois disso, depois que ele perde tudo isso, o inimigo vem e leva a saúde de Jó. Então, como se já não bastasse, talvez uma perda financeira, talvez uma empresa fechando, um diagnóstico ruim de alguém da família, ele começa a ficar mal com a saúde. Então, ele começa ele mesmo ter esse diagnóstico ruim. Jó, ele fica muito mal, e no capítulo 3 até o capítulo 37, é onde ele começa a entrar no inverno. E esse inverno é quando a alma grita e ninguém escuta. É quando a pessoa ela pede socorro, mas ninguém está entendendo que ela precisa de ajuda. E é nesse momento de inverno que Jó ele se sente sozinho. É a fase mais dolorosa para o Jó. É onde os amigos dele, são 3 amigos, e depois o último amigo, ao total são 4, se aproximam dele e ficam em silêncio durante 7 dias, porque eles entendem que a dor de Jó é muito grande e não falam nada. Só que depois, quando passa esse silêncio, Jó ele começa a se lamentar, que foi a parte que a gente leu do capítulo 3, no versículo 10 em diante. Jó, ele começa a pedir para morrer. Jó, ele não aguenta mais. Jó entra numa depressão muito profunda. E hoje eu quero falar um pouco mais com vocês sobre a depressão. A depressão, ela é sentida... Nós somos corpo, alma e espírito. O que é isso? A depressão, ela é sentida tanto no corpo, como emoções. Ela é sentida na alma, como emoções, que é tristeza, angústia, e ela também é sentido no espírito. O que é isso? Perca da fé, começa a desacreditar de Deus. Então, a gente sente nessas 3 esferas. E o que acontece? A depressão, ela vem de uma tristeza muito profunda, e ela também pode ter vindo da sua infância, tá? E eu quero contar aqui, abrir entre aspas, algumas coisas que eu vivi dentro do consultório para vocês entenderem. A depressão, eu já vi casos de depressão muito comum por várias pessoas, que é tristeza, falta de ânimo, quando a pessoa não quer mais sair, ela não tem mais vontade de fazer aquilo que agradava a ela, ela não tem mais prazer de ir para a igreja, ela não tem prazer de estar com os amigos, ela não tem prazer de fazer mais nada que antes ela gostava. Às vezes a pessoa nem consegue trabalhar. Em alguns casos, onde vai descendo um pouco mais, para uma coisa mais profunda, a pessoa não consegue nem comer e nem tomar banho. Então, esse é um caso onde já está bastante profundo. E quando eu tratei algumas pessoas com essa depressão, tudo bem. Até que chegou um momento que chegou uma paciente, que não vou falar o nome dela, mas ela chegou com um nível de depressão que já não era só depressão, também era espiritual. E aí, para a honra e glória do Senhor, eu pude perceber como o inimigo ele trabalha nas emoções da pessoa quando ela está vulnerável. Era uma adolescente onde ela estava muito mal e ela começou a ouvir vozes. E o inimigo falava para ela começar a se cortar. Hoje em dia, muitas crianças e adolescentes passam por isso. Só que muitos pais não sabem disso. Por quê? Porque a criança não fala. A criança sente uma dor tão profunda que ela acredita que quando ela se machuca, aquela dor vai sair dela. Só que isso não acontece. Enquanto a criança se machuca, no campo espiritual, ela está dando legalidade para o inimigo. Como assim? Se você for ler o livro, se você for ler a Bíblia na parte de Elias, ali vai dizer que quando eles estavam reunidos e que Elias fala para descer fogo do céu e colocar água, ali naquele momento, quando eles estavam tentando adorar os outros deuses,
Se você for ler a Bíblia, vai dizer que eles se cortavam. Por quê? Porque antigamente isso era uma prática que eles faziam para que demônios ou outros deuses, quando eles adoravam outros deuses. E o que acontece isso nos dias de hoje? Não é muito falado, mas no campo espiritual, quando um adolescente pega e se corta, ele está abrindo ali para que demônios, até coisas espirituais ruins se aproximem dele. E aí o que acontece? Ele fica mais vulnerável para ouvir vozes, para ouvir o que tem que fazer. Às vezes eles escutam para se jogar, para se matar realmente, porque é como se a vida não valesse mais nada. Isso não acontece só com adolescente, isso também acontece com os adultos e acontece também dentro da igreja. Às vezes a gente acha que dentro da igreja a gente não tem que tomar alguns cuidados emocionais, mas a gente tem sim. Porque a depressão, a ansiedade é o mal do século, a gente precisa entender isso. Até para saber o que fazer e também o que fazer no campo espiritual. Quem está entendendo diz amém. Amém. E aí, quando eu ouvi isso, eu pude entender como o inimigo ele é tão astuto e ele passa tão despercebido que essa ferida nessa adolescente causou através dos pais. Porque os pais eram separados e o pai não dava atenção para ela como ela queria e só falava que não queria que ela tivesse nascido. Isso também é um problema, porque aqui eu estou vendo bastante criança e as crianças elas guardam o que a gente fala. Até os 6, 7 anos de idade, a criança guarda. Então, cuidado com o que vocês falam para os filhos de vocês, para os netos, porque eles vão guardar. E lá no fundo, eles podem se tornar um adulto com problemas de depressão. Aqui, Jó, quando ele está no inverno, ele está com a emoção de culpa, vergonha. E é uma emoção muito baixa. Então, ele tem o desejo de morrer, assim como eu falei. Essa frequência é aproximadamente 20 a 75. É uma das menores. Depois disso, quando os amigos de Jó estão perto dele, que são as pessoas que deveriam ajudar Jó, não ajudam, eles começam a falar que Jó é culpado. E isso acontece muito no nosso dia a dia. Quando a gente está mal ou triste, não necessariamente num quadro de depressão, a gente quer ser ouvido e a gente quer ser cuidado. Só que isso não acontece. Tem pessoas que às vezes não sabem nem como agir, mas começam a falar, você fez algo de errado, Deus está te punindo. Quando na verdade, assim como Jó, não era a punição de Deus porque ele tinha feito algo, mas porque Deus permitiu que aquilo acontecesse com ele. E uma coisa que chamou minha atenção foi, Jó era íntegro e ele fazia tudo certo. Nós podemos fazer tudo certo, mas nós não estamos livres de passar pelas armas do inimigo. Nós não estamos livres de que o inimigo chegue e faça alguma coisa na nossa vida para nos deixar mal. Porque nesse momento a gente começa a se questionar a Deus. Eu não vou perguntar aqui, mas eu tenho certeza que muitas pessoas em algum momento já se questionou a Deus. Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por que eu estou passando por isso se eu faço tudo certo? Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu faço parte do ministério, mas mesmo assim eu estou passando por isso porque o Senhor deixou que isso acontecesse. Algumas vezes a gente não vai ter essas respostas, porque Deus faz o que Ele quer, Deus é soberano. E a gente não vai entender. Alguns dias atrás eu estava indo para uma ministração, uma pregação, que foi o culto das mulheres. Enquanto eu estava no caminho da igreja, eu fui assaltada. Levaram o meu celular. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui chegar até a igreja. Mas, naquele momento, eu podia me lamentar. Eu podia falar, Deus, eu estou indo fazer a tua obra. Por que isso aconteceu comigo? Mas não. Para a honra e glória do Senhor, eu consegui chegar, pessoas foram salvas, pessoas foram libertas. Para a honra e glória do Senhor, o meu esposo me abençoou com um celular muito melhor do que eu tinha. Então, tem coisas que Deus faz que a gente não entende. Mas o que a gente tem que saber hoje é como se posicionar. Se algo aconteceu ruim na tua vida, eu não sei,
se você está passando por alguma dessas fases aqui, ou do outono, como eu falei, ou agora do inverno, da tristeza. Mas eu quero que você entenda que essa fase vai passar. Essa fase, ela não é eterna, ela passa. E para entender melhor isso, nós precisamos entender também que existem algumas leis. Existe a lei que nós conhecemos como lei da gravidade. Todo mundo aqui conhece a lei da gravidade? Amém. O que é a lei da gravidade? Eu tô com essa caneta. Se eu tacar essa caneta no chão, ela vai cair? Vai. Por que ela vai cair? Porque existe a lei da gravidade. A lei da gravidade é real. Só que também existem outras leis. E uma dessas leis é a lei da ondulação. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Não? Amém. A lei da ondulação, ela fala que um dia você está bem e outro dia não. Vou explicar bem simplificado. E na palavra de Deus também diz em Eclesiastes. A palavra de Deus diz que há um tempo para todas as coisas. Um tempo de sorrir, um tempo de chorar. Amém? Essa lei da ondulação, ela é exatamente isso. Nunca nós vamos conseguir estar 100% bem. Vai ter dias que a gente vai estar bem e dias que a gente vai estar mal. A palavra de Deus diz que o dia mal vai chegar e o dia mal chega. Só que você tem que saber como agir quando chegar o dia mal. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele coloca na nossa mente que a gente só pode ter dias bons. Só que não é isso, isso não é verdade. E aí, quando você acredita nisso, quando chega o dia mal, você começa a se questionar por que eu estou no dia mal, se eu deveria estar só no dia bom. Só que isso não é verdade. Você vai ter dia bom e você vai ter dia mal. Isso é para todo mundo. Amém? Então, quando você começa a entender que há essa lei, tanto da gravidade quanto essa lei, você vai começar a entender que você não vai se preocupar com tudo, porque você vai entender que tudo está nas mãos de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. A planta, a árvore, para ela crescer, ela precisa de todas essas estações. Assim como nós passamos também por todas essas estações, amém? E nesse momento de inverno, quando a alma de Jó grita, ninguém consegue entender Jó. Os amigos não conseguem entender ele. E ele começa a se questionar, a pedir para morrer e fazer várias perguntas para Deus. Porque ele ainda assim entende que Deus é o único que pode confortar o coração dele. Depois que Jó passa pelo inverno, Jó começa a entrar na primavera. E aqui, antes de entrar na primavera, eu quero explicar uma coisa muito interessante, que não sei se todos conhecem, mas que faz total sentido para o momento que Jó viveu e o momento que a gente vive. Existem formas de amor. Quem aqui já ouviu falar disso? Levanta a mão. Amém. Muitas pessoas, mais do que antes. Existem 5 formas de amor. O que é isso? Nós somos pessoas diferentes uma das outras. E a gente tem 5 formas predominantes de amar. A primeira forma é palavras de afirmação. É quando a gente demonstra e quer receber o amor com palavras. É aquela pessoa que fala, você está muito linda. É aquela pessoa que fala, nossa, adorei a sua roupa. Você está muito bonita hoje. Só que ela fala e ela também quer receber elogios, tá? Ela também quer se sentir amada com palavras. Palavras de afirmação também acontece não só para o amor. A pessoa também, quando ela está com raiva, ela demonstra a raiva dela com palavras de afirmação. Mas nesse caso, é palavras negativas. É aquela pessoa que fala um monte de coisa ruim na hora da raiva. Mas não é porque ela queira falar, é porque a linguagem dela do amor é palavras de afirmação, amém? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente entende, eu vou falar das outras linguagens, quando a gente entende as linguagens do amor, a gente entende que cada pessoa é diferente, que cada pessoa é única. E o que acontece? Quando a gente passa pela depressão, as linguagens do amor também acontecem. As linguagens do amor acontecem nas palavras de afirmação, como uma pessoa que ela para de vir para a igreja
porque ela está depressiva, ela se afastou, e ela começa a falar: ninguém gosta de mim, eu entro na igreja, ninguém fala comigo, eu entro na igreja, ninguém percebe que eu estou ali. A depressão, ela também acontece nas palavras de afirmação, porque cada pessoa é diferente. A segunda linguagem é tempo de qualidade. É aquela pessoa que demonstra o amor e recebe o amor através de estar junto com a pessoa. É aquela pessoa que fala, vamos assistir um filme? Aí a outra pessoa fala, vamos assistir. Aí senta para assistir o filme, só que a pessoa pega no celular. A pessoa que tem a linguagem do amor de tempo de qualidade, ela fica furiosa. Ela fica com muita raiva. Por quê? Porque ela quer atenção. Tempo de qualidade é aquela pessoa que ela quer a atenção do outro. Se ela chamou para ver um filme, ela quer que você assista um filme com ela. E quando a pessoa ela tá com raiva, a mesma coisa acontece. Ela evita o contato com a pessoa. Amém? E na forma de depressão, é aquele membro que começa a faltar os cultos, porque sente que ninguém sente falta dele. É aquela pessoa que para de participar dos grupos da igreja, porque ela acha que não é o lugar dela ali. É aquele irmão que tenta chamar a atenção com postagens tristes nas redes sociais, esperando que alguém perceba. Por quê? Porque ela quer atenção. Então, a linguagem do amor tanto tem para o positivo, como também tem para o negativo. Amém? No caso das palavras no caso do tempo de qualidade, agora a gente vai para o atos e serviços e depois eu vou explicar como que ajuda a pessoa. Amém? Atos e serviços é aquela pessoa que demonstra o amor fazendo as coisas para as outras. O que é isso? É aquela pessoa que normalmente você chega na casa dela e quando você chega ela quer fazer tudo pra você. Ela não deixa você tocar em nada, ela pega comida, coloca pra você, ela pega bebida, ela começa a perguntar, tem certeza que você não quer nada? Você quer um café? Eu fiz um café, eu fiz um doce, eu fiz um bolo. Tô vendo que algumas pessoas estão se identificando aqui, amém? E quando acontece isso, dos atos e serviços, a pessoa demonstra o amor dessa forma e ela também quer receber dessa forma. Então, é aquela pessoa que dentro de casa, ela quer uma ajuda com as tarefas de casa. E o que acontece? Na depressão, eu trouxe alguns exemplos para a gente entender como que essa pessoa reage, tá? É aquela irmã que sempre ajuda na cozinha da igreja, mas um dia some e ninguém percebe que ela sumiu. É um líder ou uma líder do ministério que nunca tira férias e começa a adoecer fisicamente. É um voluntário que, de repente, pede afastamento sem se explicar. Ele só quer o afastamento do cargo. Por quê? Porque ele não está mais se sentindo bem para demonstrar o amor dele para a igreja, para demonstrar o amor através de atos e serviços. Algo que ele fazia antes com prazer. Passando de atos e serviços, a gente vem para presentes, que é a última linguagem. Presentes é aquela pessoa que gosta de ganhar presentes, mas não pelo dinheiro, mas por saber que a pessoa lembrou dela. É aquela pessoa que vai na rua e volta e fala, olha o que eu trouxe para você. Eu lembrei de você com isso daqui. É aquela pessoa que ela não deixa passar nenhuma data comemorativa. Ela sempre dá presente. Amém? Eu tenho certeza que essas 5 linguagens, vocês pensando, quem não sabia sobre isso, é interessante saber, porque no nosso convívio, cada um tem a sua linguagem, tá? E dentro do consultório, eu trabalho muito isso de uma forma séria. Porque tem muitos casais que têm problemas um com o outro por causa da linguagem do amor. Se a linguagem do amor da mulher for palavras de afirmação e do homem for presentes, vai haver um conflito. Por quê? Porque a mulher vai querer se sentir amada através das palavras. Ela vai querer ouvir, eu te amo. Só que o marido não vai dizer eu te amo, porque não é a linguagem dele. A linguagem dele é presentes. E o que ele vai fazer?
Ele vai dar presente para a esposa. Só que a esposa vai falar: não sei para que está me dando presente. Eu quero que você fale que me ama, eu quero que você demonstre o seu amor. E o homem não vai entender nada, porque ele está demonstrando o amor dele da forma dele, amém? Assim como as outras partes. E também acontece com filhos. Quem aqui tem filho? Levanta a mão. Amém. Os nossos filhos também têm linguagens. E a linguagem deles pode ser diferente da de vocês. Tá? Seus filhos têm uma dessas linguagens. Então, para o crescimento deles, eles vão entender que eles são amados se eles receberem a linguagem que eles são. Como assim? Se meu filho é tempo de qualidade e eu não brincar com ele, ele vai crescer e não vai se sentir amado. Se a linguagem do meu filho é palavras de afirmação e eu não falar que eu amo, ele vai crescer e vai falar: a minha mãe não me amava. E pasmem, isso acontece muito dentro do consultório, onde pessoas têm conflitos, não importa a idade que ela tenha. Ela pode ser adolescente, ela pode ser mais velho, ela sempre vai ter esse conflito se ela teve algum problema com os pais na infância. E eu já ouvi dentro de consultório muitas vezes as pessoas chegarem e falar: a minha mãe não me ama, o meu pai não me ama, o meu pai não me dava atenção, o meu pai não cuidou de mim. E ela carrega aquilo como verdade. E o que acontece? Lembra que eu falei que tem o campo emocional, que é a alma, e o campo do espiritual? No campo emocional da alma, ela começa a acreditar naquilo, mas aquilo não é verdade. Quando eu começo a falar: tudo bem, mas explico as linguagens do amor e falo: qual dessas linguagens você acha que é da sua mãe? Aí ela fala: olhando assim, eu acho que a linguagem da minha mãe era serviços. Por quê? Porque quando eu chegava na casa dela, ela fazia tudo por mim. Ela ia para minha casa, me ajudava a arrumar a casa, me ajudava com tudo. E o que acontece? Ela começa a perceber que aquilo que ela acreditava é uma mentira. Só que no campo espiritual, ela ficou amarrada há tanto tempo nas emoções. Lembra das emoções que estão lá embaixo? Ela ficou tão amarrada na tristeza, na raiva. Porque a raiva, quando você tem um problema com o seu familiar, ou pai ou mãe, que é o que mais toma conta das nossas emoções, ela não passa. Ela não passa de um simples ato de você: quero que passe, eu só vou para a igreja. Deus, ele ajuda, mas você também precisa entender. A palavra de Deus diz que às vezes a gente peca por não ter o conhecimento. Quando a gente entende, a gente começa a desmascarar o inimigo. Porque por muito tempo, a pessoa ficou aprisionada com uma corrente que o pai ou a mãe não a amava. Só que na verdade amava, só que amava do jeito deles. Então isso não é verdade. E a palavra de Deus diz que o inimigo, ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Jesus falou que ele é o pai da mentira. Então, por isso que eu falei que é legal entender, mas também é sério. Porque quando a gente entende isso, a gente começa a desamarrar as cadeias espirituais que prendem a gente. Amém? E o que você pode fazer para ajudar as pessoas que estão passando por essa depressão, que é o assunto que eu trouxe para a gente abordar hoje, através das linguagens do amor? Se você identificou que a pessoa é palavras de afirmação, você pode ajudar ela mandando uma mensagem. Você manda uma mensagem para ela: oi, fulana, senti falta de você no culto. Como você tá? Ou você pode ligar e falar palavras boas para ela, falar como foi o culto, que está com saudade, que quer que ela retorne para a igreja. Essa pessoa você pode ajudar com palavras, porque é algo que ela espera, amém? Pessoas com tempo de qualidade que se afastam, você pode ir até a casa dela. Você pode levar um café, um bolo, você pode somente visitar ela e mostrar que você está ali com ela. Porque o que importa para essa pessoa é o tempo de qualidade. Ela quer sentir que a pessoa está perto dela, amém? Então você pode ajudar dessa forma. Você pode convidar essa pessoa para um passeio. Você pode falar: olha,
eu vi que você não está muito bem, vamos dar uma volta? Amém? Atos e serviços, você pode ajudar essa pessoa levando uma refeição para a casa dela, ou você pode ir até a casa dela e perguntar: eu posso te ajudar com alguma coisa? Nossa, essa pessoa ela vai se sentir muito amada, ela vai se sentir amada, ela vai se sentir cuidada e vai ser mais fácil para ela sair daquela depressão, daquela tristeza que prende ela. Quando é presentes, você pode dar uma pequena lembrança, você pode dar um livro, um marcador de Bíblia, alguma coisa que faça ela querer voltar para a igreja. Você pode dar uma lembrancinha falando que Deus ama ela. Ela vai gostar, porque não é pelo dinheiro, não é pelo financeiro, é pela lembrança, é por lembrar da pessoa. E por último, o toque físico. A linguagem do amor do toque físico é aquela pessoa que ela gosta de se sentir amada através do toque. É aquela pessoa que está muito tempo sem te ver e ela chega e te abraça. Tem gente que fica até constrangido, que a pessoa chega e abraça, está sempre perto, está sempre tocando. Essa pessoa tem a linguagem do amor de toque físico, ela gosta de estar junto. E quando a pessoa ela se afasta, você pode ajudar ela chegando e pedindo permissão para abraçar ela, para estar perto dela, amém? Quando a gente entende que a pessoa ela quer ser ouvida e não ser criticada, isso ajuda. Porque a gente tem que entender que todos nós passamos por algum momento de aflição na nossa vida, né? E quando a gente passa por algum momento de aflição, a gente quer ser cuidado. Então, seja essa pessoa que cuida do próximo. Hoje está tão difícil a gente ver isso, e dentro da igreja nós precisamos fazer isso, amém? Porque às vezes nem todo mundo busca ajuda emocional. Então, você pode ser ajuda a partir de hoje para alguém que precisa, amém? E eu vou caminhando para o final. O Jó, ele entrou na primavera, que foi quando Deus falou com ele. Ali, naquele momento, entre o capítulo 38 e 41, Deus fala com ele. E quando Deus fala com ele, ele ouve a voz de Deus, mas Deus não responde os questionamentos dele. Então, entenda, nem sempre Deus vai responder aquilo que você quer. E tem vezes que Deus vai responder o que você quer também, amém? Aconteceu uma situação comigo que eu queria compartilhar com vocês, que um certo momento da minha vida eu não entendi porque uma pessoa tomava certas atitudes. Até que eu descia para o meu devocional todo dia de manhã e eu orava a Deus e pedia a Deus, e em um certo momento eu chorei muito a Deus e orei para Deus querendo entender. Porque eu quero entender por que a pessoa toma certa atitude, era uma pessoa da minha família. E aí, depois de um tempo, aconteceu algo extraordinário comigo. Eu estava estudando para dar uma aula de psicanálise e eu estava sozinha em casa, estudando. Daqui a pouco eu senti um sono. E foi um sono que eu não conseguia mais prestar atenção no que eu estava estudando. E tudo bem, eu fui, deitei e falei, eu posso descansar alguns minutos, porque a minha aula era no dia seguinte, pela manhã. Quando eu deitei, aconteceu algo sobrenatural comigo. Deus me levou na infância daquela pessoa. E quando Deus me levou na infância daquela pessoa, eu senti as dores daquela pessoa. Eu pude viver um tempo muito ruim que aquela pessoa viveu. E eu pude entender ali que aquela pessoa não tomava aquela atitude porque ela queria, mas sim porque ela sofreu na infância dela. E aquilo dali foi tão tremendo para mim, porque eu nunca tinha tido essa experiência com Deus, foi a primeira vez. E depois dali eu entendi que Deus, ele respondeu o que eu estava perguntando para ele. Não foi no mesmo momento, mas eu tive a resposta. E depois que eu tive essa resposta, ficou até mais fácil perdoar essa pessoa. Porque o perdão é algo que eu vou falar com vocês ainda, que o perdão, ele não é só uma coisa que a gente precisa fazer. O perdão é uma lei. Lembra que eu falei da lei? Da lei que se cair, se eu jogar vai cair?
O perdão também é uma lei e eu tive até uma certa dificuldade de perdoar essa pessoa, porque eu achava que perdoar essa pessoa era esquecer a dor que ela me fez. Que perdoar essa pessoa era anular tudo aquilo que eu senti, mas não tem nada a ver com isso. O que acontece? Quando a gente não perdoa, a gente guarda uma raiva. E essa raiva nos aprisiona de uma certa maneira que a gente fica aprisionado, como se fossem prisões espirituais. O perdão, ele não é algo de se fazer, mas você precisa entender que é necessário. Por quê? Porque quando a gente perdoa, as bênçãos vêm até a gente. Se a gente não perdoa, não tem como, porque é uma lei. Deus criou as leis. E o inimigo, ele sabe dessas leis e ele se aproveita disso. Porque quando você fecha o teu coração de amargura para você não perdoar alguém, ele se aproveita disso para quê? Para te prender, te aprisionar. E não tem como você estar aqui no amor se você está com a raiva que é aqui embaixo. Como é que vai acontecer isso? Não vai ser mais difícil. Então, o perdão também é algo que a gente precisa entender. Às vezes, assim como aconteceu comigo, eu entendi que aquela pessoa tomava as atitudes porque ela tinha sofrido na infância. E ali eu comecei a entender que tá tudo bem a gente entender o lado do outro também. Depois que passa a primavera, que Deus fala com Jó, ele começa a ter emoções de aceitação. Jó, ele se humilha. E quando ele se humilha para Deus, vem a coragem. E aí, lembra que Jó ele estava numa frequência muito baixa? Ele começa a subir. Só que ele não sobe até aqui, ele sobe até aqui. Por quê? Porque ele se humilhou. E depois que ele ouviu a voz de Deus e entendeu o que Deus falou com ele passou para a quarta fase, que foi a fase das estações do verão. Essa fase da estação, ela é a restauração e é onde começa a vir os frutos. O que acontece? Jó, ele floresceu de novo e ele teve gratidão, paz e amor. Ele perdoou. Lembra que eu falei sobre o perdão? Enquanto ele orava pelos amigos dele, Deus mudou o cativeiro de Jó, porque ele primeiro se humilhou e depois ele perdoou os amigos, que os amigos o acusaram. E ali, quando ele começa a perdoar, Deus começa a mudar a vida dele. No início, a gente leu sobre a história de Jó e no início fala que Jó era um dos homens mais ricos. Ele perde tudo, mas depois Deus recompensa ele com o dobro daquilo que ele tinha, amém? Eu não sei em qual fase você chegou aqui. Eu não sei se você chegou no início, no outono, na perda. Eu não sei se você está passando por uma crise emocional. Eu não sei se você está numa fase onde Deus já está falando com você, ou se você está numa fase muito boa. Porque quando a gente está numa fase muito boa, a gente precisa contar o nosso testemunho. Porque a gente precisa ajudar o próximo a passar pelas fases que ele está passando, amém? E até aqui foi o que Deus colocou no meu coração. Eu quero agradecer a minha oportunidade e eu espero que vocês saiam daqui de uma forma diferente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ai, meu Deus, a minha oração é que a igreja tenha entendido essa mensagem. Irmãos, a gente sai aqui, se não com uns 90% de condições de resolver todos os nossos problemas. É só identificar com a pessoa com quem você se relaciona qual é a sua linguagem de amor com que ela se comunica. É a primeira palavra de afirmação. Meu amigo, a pessoa faz tudo e você só olha o que ela faz de errado. Faz 80%, leva o lixo, lava o carro, vai à casa, faz a comida. Mas tá vendo? É 8 horas da noite e a cama ainda
não está arrumada. Oh, mas ele não viu que a comida está pronta, os filhos foram para a escola, tomaram banho, a casa está limpinha, ele só consegue ver a cama que não conseguiu. Misericórdia. Então, irmãos, procure identificar a linguagem de amor com que o teu cônjuge se sente amado. Se a tua esposa se comunica, cuja primeira linguagem de amor é qualidade de tempo, você vai ter que dar teus pulos. Tira todo dia uma meia horinha, senta com ela, dá uma volta no quarteirão e ela vai chegar feliz da vida. Eu já ouvi marido dizer, morrer de ciúme do gato e do cachorro, porque a mulher está lá alisando o gatinho e ele lá desesperado, morrendo, precisando de receber um toque, mas a mulher só consegue alisar o cachorro e o gato. Em vez de ir ao encontro dele e falar, meu filho, dá um abraço, como é que foi seu dia? Um abraço bem apertado. Isso é hora de chegar. Era para chegar às 5 horas, já são 5 e 1 minuto. A gente vai matando nossos cônjuges, irmão. Devagarzinho a gente vai assassinando. E a pessoa fica morto, e morto não tem como reagir. Então descobre. Eu sei que é chato estar toda hora tocando, abraçando, dando um beijo, mas tem pessoas que só fica feliz se você abraçar, tocar, dar beijo. Esse negócio de qualidade de tempo é um problema sério. A doutora, ela foi bem enfática nisso, né? É por isso que fala qualidade de tempo, tempo com qualidade. Não adianta você, eu vou ficar 2 horas todo dia, separar 2 horas para o meu filho ou para minha esposa e ficar lá olhando o Flamengo jogar. E quando a pessoa está perto, você vê meu jogo. Que qualidade de tempo é essa? O tempo é assim, ó, parar e dedicar atenção exclusiva, olhando nos olhos. Sem interromper. Para que eu estou te ouvindo. Estou amando te ouvir. Às vezes nem está gostando do assunto. Às vezes não está suportando o assunto. Queria mesmo que falasse era da novela. É fácil identificar. A doutora deu todos os segredos aqui, não sei se prestaram atenção. Tem até uma experiência, né, doutora, sobre a pintura do quarto, né? O abençoado não pintava o quarto de jeito nenhum. É complicado, porque a pessoa, em vez de elogiar, critica. Aí, em vez de você aproximar a pessoa, cada vez só afasta. Aí depois reclama, de noite quer encostar, leva um pontapé. Né? Não planta, depois quer colher, né? Obrigado, doutora, tá? Muito obrigado, amei esse estudo de hoje. Eu vou prometer para a dona Lúcia que eu vou me esforçar para... Ela fica corada, e eu também. Eu vou identificar do que tu gosta, mulher. Vamos, irmãos, no nosso próximo culto é
Sexta-feira temos um estudo abençoado. Eu falei no domingo, falei? Se eu não falei, vou falar no próximo. Todo mundo escolhe um culto para ir. Tem crente que parece que ainda está... Escolha o culto de quarta-feira, de sexta-feira. Se você escolhe um culto para ir, escolha o de sexta. Falte domingo. Eu quero mesmo que você venha quarta, sexta e domingo. Já pensou se tu falta esse culto de hoje? Que prejuízo. Eu estou aqui preocupado com os que não vieram. Pessoas que precisam, não, eu vi, precisam. Estão vivendo um relacionamento que com uma palavra dessa salvaria. Às vezes o abençoado já está morando, dormindo no sofá, porque está frio, senão já estava dormindo, era lá fora. E na primeira oportunidade, por quê? Porque não recebe um estudo como esse, um ensino como esse, uma aula como uma terapia como essa. Então, se esforce para vir nos cultos, mas se não der, em hipótese alguma de vir nos 3, venha no de sexta-feira, que é o dia que a gente se reúne aqui para aprender e estudar a Bíblia Sagrada. Culto de domingo é evangelização, é João 3,16, é para os irmãos que nos visitam, as pessoas que ainda não são evangélicas e vêm para a igreja, ouvir a palavra e aceitar Jesus. O culto da família é hoje, para a gente fortalecer o laço familiar, aprender a cuidar do nosso cônjuge, cuidar da nossa família. E o culto de aprender a Bíblia, onde eu costumo dizer que é como se o pastor, é como se fosse o pai de família que senta a esposa na ponta da outra mesa e bota os filhos em roda e fala, olha, aqui é assim, assim, assim. Enquanto estiver debaixo do meu teto e como do meu pirão, vai provar do meu cinturão. Né? Enquanto estiver debaixo do meu telhado, com medo do meu pirão, tem que provar do meu cinturão. Aqui tem regra, aqui tem ordem. Né? O pastor coloca os irmãos e ensina direitinho como é que tem que ser crente. Que essa situação de ser crente e guardar rancor no coração... Eu sou crente, mas não consigo olhar no olho do meu irmão. Como é que eu vou olhar no olho dele lá no céu? Não vou mesmo, né? Porque não vou entrar desse jeito. Então tem pessoas assim. Ah, o irmão vai dirigir o culto, eu não vou no culto. O irmão vai pregar, hoje eu não vou. Não gosto dele. Que tipo de gente, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Tá certo? Então vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado ao seu esposo, né? Que além de permitir, ainda vem junto. Que bom. Ninguém vai embora sem passar lá embaixo. Antes de você ir embora, passe lá embaixo. Né, pastor? Até vai ter que descer. Aproveita, senta um pouquinho lá. Tá certo. No sábado nós temos o culto da consagração, né, das nossas amadas irmãs. Aqueles que puderem virem no culto da consagração, venha consagrar, venha em jejum, venha entregar aqui. Domingo de 10 para 8 nós temos um trabalho de oração aqui, mas está muito